Eu sou Bárbara Prince. E eu sou Isa Próspera. E esse é o canal do blog literário Sem Serifa. A gente vai falar hoje do livro Eu Sou a Lenda, da editora Aleph. Vocês devem conhecer Eu Sou a Lenda por causa do filme do Will Smith, embora tenha tido 1 ou 2 filmes antes. A única coisa que eu sabia antes de pegar o livro é que existia esse filme e que ele era universalmente odiado. E eu sabia que, teoricamente, era uma história sobre zumbis. Na verdade, não é sobre zumbis. É sobre pessoas que morreram e voltaram e estão em hordas por aí querendo comer você. Mas elas são vampiros. Tan, tan, tan. Plot twist. E daí, quando eu descobri que eram vampiros, antes de eu começar o livro, eu falei... Nossa, isso vai ser ruim, né? Pior do que eu já tava imaginando. Porque certas escritoras destruíram o vampiro, né? Porque os vampiros ficaram com uma fama meio, prejudicada. Mas, spoilers do vídeo, eu amei esse livro. Amei este livro. Eu acabei o livro e eu já fui colocar na lista dos 5 melhores livros que eu li esse ano. Então vamos falar primeiro da história do livro. Como diz a quarta capa, Robert Neville não está só. Na verdade, ele está cercado por vampiros que à noite atacam a casa dele e tentam invadir pra beber o sangue dele. E às vezes gritam, sai Neville! Sai Neville! Uma coisa legal desses vampiros é que eles ainda articulam fala e pensam, eles têm alguma inteligência, não são os zumbis que a gente vê nas obras É uma mistura bem louca entre zumbis e vampiros mesmo, né? Porque embora eles se comportem inteiramente como os vampiros bem classicões, tipo, eles bebem sangue, eles só se levantam à noite, eles têm medo da cruz, mas eles são totalmente zumbis, né? Tipo, eles não têm, tipo, uma mentalidade, assim, eles não pensam, eles são meio que animais. Então, mas eles têm uma inteligência. Porque, sabe, é isso, o cara lembra que o nome dele é o Neville. Tem vampiros que se lembram onde ele morava, vêm até a casa dele. Eles têm uma inteligência, mas não uma consciência, né? Tipo, é uma coisa mais, eles se comportam como... Não sei. Então, a gente não sabe, eles são estranhos. É um conceito bem diferente. Mas a questão é, o livro começa com o Neville já barricado dentro da casa dele. Ele tem um gerador, ele tem uma geladeira cheia de comida. Aliás, tem mais comida na geladeira dele do que na minha. Um fato que me impressionou. Ele tem, tipo, todo um sistema de proteção contra essa horda de vampiros que vão até a casa dele todas as noites e começam a bater e gritar pra ele sair e tal. E a gente já entra no começo dessa situação. Já é assim. E ao longo do livro ele vai vai lembrando o que aconteceu no passado desde que a praga começou. Então você fica sabendo da família dele, especificamente da esposa e da filha dele, o que aconteceu com elas, embora seja bem óbvio que coisas horríveis. Nada bom aconteceu com elas. E ao longo da narrativa, que é em terceira pessoa, mas tem muito discurso indireto, ele vai lembrando do que aconteceu. Então você vai adquirindo aos poucos essa noção da história completa de tudo que ele passou. O que me impressionou do Neville é que você já o vê durante o dia, tipo, vivendo a vida dele, né? A vida dele é meio ruim, porque ele só pode sair durante o dia, porque à noite os monstros vêm bater na porta. Mas ele tem uma rotina, ele faz as tarefas do dia, ele ouve uma música, né? Ele conserta a pia do banheiro, etc, etc. E é muito bizarro. E daí você chega à noite e o personagem, tipo, ele sofre uma metamorfose insana, né? Tipo, mentalmente, porque ele tem que se barricar e tá escuro e os monstros estão batendo e você vê que toda noite ele tá lutando uma batalha com a própria sanidade dele. E ele sente que ele tá perdendo a cabeça, porque afinal quem não estaria, né? Ele se acha o último homem consciente da Terra, daí ele não entende o que faz ele não ter se suicidado ainda. Por acaso eu marquei essa página do livro que ele fala: nunca havia sequer se aproximado da hipótese de suicídio. Por quê? E daí ele começa a pensar sobre isso.
Não parecia haver resposta. Ele não estava conformado com coisa alguma, não havia aceitado nem se ajustado à vida para a qual lhe fora forçado. Ainda assim, aqui estava ele, 8 meses após a última vítima da peste, 9 desde que ele falara com outro ser humano, 10 desde que Virginia morrera. Aqui estava ele, sem futuro, em um presente quase completamente sem esperanças, ainda se arrastando. Instinto? Ou ele era apenas estúpido? Muito sem imaginação para destruir a si mesmo? Por que ele não fizera isso no começo, quando estava no mais profundo abismo? Cara, muito bom. Isso é muito bom. Ela tá impressionada. Gosto muito do senso de humor cretino, do Robert Neville. Ele, depois de tanto tempo sozinho, você vê que ele se tornou um babaca sarcástico. E agressivo. E agressivo. E mal. E mal, eu me identifiquei. E eu gostei muito, que ele é realmente muito sarcástico. Cara, eu amo o Robert Neville. Apenas amo o Robert Neville. Tipo, ele tá na merda, ele tá rodeado de vampiros e ele ainda tem, tipo, a disposição pra ir numa biblioteca estudar ciências. Aprender do zero como funciona e como usar um microscópio. Ele aprende como usar um microscópio. Tipo, sério, cara, sério, se o mundo tivesse acabado, eu já tivesse barricado a minha casa, já tivesse entrado numa rotina, já soubesse sobreviver, eu ia na biblioteca pegar literatura, sabe? Tipo, eu não vou resolver essa treta, eu não vou resolver o que aconteceu. Então, justamente, e ele tem essa... Ele, a um certo momento do livro, ele adquire, tipo, essa esperança, tipo, a humanidade tá perdida, mas eu vou descobrir o que causou isso aqui. Tipo, vampiros não pode ser só uma lenda, não pode ser só uma coisa do mal. Tem que ter uma explicação científica, e daí ele descobre uma pista que leva ele a continuar investigando. E, tipo, e é legal porque também é um processo extremamente real, né? Tipo, não é que ele só... o amor da ciência, ele descobre tudo que ele quer e é uma maravilha. Tipo, ele fica extremamente frustrado e ele desiste, depois ele volta e tal. Mas só o fato dele ter essa disposição de buscar a verdade por trás disso torna ele um personagem sensacional pra mim. Uma coisa que eu achei muito legal é que ele não tá... Ele não te entedia, né? É, tipo, ao contrário de certos livros que eu li esse ano sobre um homem isolado, pensando que vai morrer e tentando sobreviver, esse cara, tipo, ele tá investigando de um jeito que prende muito a sua atenção. Duas coisas que eu queria falar sobre isso. Primeiro que não entendia porque cada coisa mínima que ele faz está relacionada à sobrevivência dele, eu acho. Então, tipo, mesmo se for a questão de, sei lá, consertar uma tábua que soltou da casa dele, isso pode significar a morte dele, sabe? Então tudo tem muita atenção por trás de cada movimento que ele faz. E mesmo quando é uma coisa aparentemente inócua, tipo, observar um cachorro na rua, isso também está diretamente ligado à sobrevivência dele, à sobrevivência psicológica dele. Então, tipo, é um livro, ele é tenso do começo ao fim. Por isso também você lê em, tipo, 2, 3 sentadas, né? Ele parece ser meio comprido e tal, mas as margens são bem amplas, assim. E ele é muito gostoso de ler, tipo, a escrita é muito gostosa. Tem um ensaio acadêmico no final dessa edição que aborda principalmente qual é a temática do livro. Ele fala muito de como o livro aborda medos do ser humano. Ele fala um pouco dessa persistência também, de como o ser humano continua tentando deixar um legado. Ele é o último homem da Terra, mas ele quer, parece que, resolver o problema. Não se sabe pra quem, não vai ter mais ninguém. Mas ele quer resolver o problema, ele quer continuar. E aí ele fala que isso é um pouco comum em obras, de que, tipo, o cara tá sozinho, mas ele tá, sei lá, compondo um diário sobre a solidão dele. E eu acho muito interessante observar também a transformação dele. Porque em certo ponto ele pensa, eu virei uma besta. Não sou mais um homem. O homem que eu era antes disso começar, a adaptação dele transformou ele como pessoa. E como você vê, o livro é dividido em 4 partes. Então você passa por alguns anos na vida dele. E você vê, tipo, o Robert Neville do começo, que esse Robert Neville ainda um pouco chocado com a situação, e que ele tá, tipo, ele sente falta de sexo, ele sente, obviamente, falta de falar com pessoas e tal. E daí, aos poucos, isso vai mudando, ele chega numa estabilidade, digamos, em que ele meio que tá só sobrevivendo mesmo, como uma besta, assim. Outra coisa legal dos vampiros do Eu Sou a Lenda é que o autor, de fato, propõe uma explicação pra eles, né?
uma explicação científica. Tipo, toda essa investigação do Neville leva a uma conclusão, inclusive uma conclusão que eu achei genial, sobre por que os vampiros temem a cruz. Em um certo momento, enquanto ele tá se debatendo com essas questões do que é a praga, ele se pergunta o que aconteceria se alguém apresentasse uma cruz para um vampiro muçulmano. Robert Neville fazendo as perguntas, né, importantes para a vida. E ele propõe, de fato, uma explicação. Obviamente, cientificamente deve ser meio viajada. Deve ser bem viajada. Mas ele, pelo menos, propõe alguma coisa que não seja simplesmente, vampiros, né? Mas que não é o foco do livro, né? É um livro muito bom pelo terror psicológico. Sim. E pela tensão, e pelo quanto ele questiona, tipo, sei lá, uma base da psicologia humana, sabe? Tipo, o que tá mantendo esse cara lá? O que é instintivo, do que a gente precisa na sociedade. O que é o homem sem a sociedade, né? Porque ele é um cara sozinho. O que é um homem sem uma sociedade, tipo... É muito profundo, é muito bonito. E a escrita é maravilhosa, assim. É uma escrita super sucinta, super enxuta, né? Eu terminei o livro e pensei, nossa, não tem nada aqui que eu cortaria. Não tem... Dificilmente você acaba um livro que você fala... Acho que eu não cortaria nada, mas... Tem alguns que você cortaria, tipo, 80%. Tipo, tudo, né? Mas ele só tem o essencial. E a última frase, né? Que eu quase chorei com a última frase. Não só porque, enfim, é o clímax do livro, é um momento muito emocionante pro personagem, pra tudo. Eu quase chorei porque é a última frase perfeita. As últimas frases do livro vão culminando pra uma grande revelação que te deixa meio besta, assim. É difícil falar sem dar spoiler. Não, e eu não vou dar spoiler porque vocês têm que ler, assim. Vocês têm que ler esse livro. Mas eu li sabendo o final. Devo dizer que eu já tinha tido spoiler. E foi maravilhoso mesmo assim. Eu não sabia nada, eu cheguei e fiquei besta, tipo, eu fechei o livro e falei, meu Deus, que isso foi muito bom! Essa é uma das resenhas mais passionais que a gente já fez em vídeo. Não, e detalhe, eu li esse livro umas 3 semanas atrás, né? Tipo, não foi ontem que eu acabei. Mas agora eu tô falando sobre ele, eu lembrei que é muito bom. E o legal dele é que, assim, a escrita dele é tão boa e os temas dele são tão mais amplos do que vampiros, zumbis. Tipo, não é uma historinha de zumbi, uma historinha de terror, uma história sobre realmente a natureza humana. E eu recomendaria tranquilamente para pessoas que não costumam ler terror e que não costumam ler ficção científica. Tipo, eu acho que é um livro que tem um alcance muito maior. É difícil escolher uma cena preferida no livro, porque, enfim, o livro inteiro é uma grande cena preferida. Mas a minha, eu acho que justamente falando sobre a questão de ser um livro muito mais sobre o ser humano, é a cena incrível em que ele se lembra de de quando a mulher dele morreu e ele foi enterrá-la, porque na época todos os mortos que estavam infectados não eram enterrados, eles eram queimados, né? E o Robert fala, não, eu não vou jogar minha mulher aí. E, enfim, toda essa cena em que ela morre e ele percebe que ele tá sozinho, que a última pessoa que ele amava no mundo tá morta, é uma descrição, assim, sensacional. É muito, muito forte, muito boa. É muito triste, né? Isso. Eu acho que a minha cena favorita, ela não é tão emocional. Ela é mais uma cena de ação mesmo. Porque foi a cena que eu falei, eita porra. Que é um momento em que ele sai de casa pra fazer as errands dele diárias. Queimar uns corpos, buscar uns suprimentos, coisas que a gente faz todo dia. E ele vai fazendo todos os rolês dele até uma hora que ele olha no relógio e fala, poxa vida, como é que ainda são 4 horas? E ele percebe que o ponteiro dos segundos não tá se mexendo. O relógio dele quebrou às 4 horas. Sai correndo! Volta pra casa, cara! Os vampiros vão sair tudo na rua, você deixou a garagem de casa aberta. Aliás, quando ele sai de casa e fala, vou deixar a garagem aberta porque eu vou voltar daqui a pouquinho. Você já devia saber, né, que ia dar merda. Devia saber, mas mesmo assim, a hora que ele olha o relógio quebrado, você fica muito tenso. E é muito bom, porque na verdade você já tava muito tenso, então você só fica pior. Foi a minha cena favorita, eu acho. Então é isso, se você quiser comentários um pouco mais coerentes, você pode ler a resenha escrita.
porque a gente escreve como pessoas sérias. Como pessoas médio sérias, imparciais e sem spoilers. Se você gostou, dá um like aqui no vídeo. Pode seguir nosso canal, a gente resenha outros livros, faz vídeos falando sobre um monte de livro ao mesmo tempo. E dá uma passadinha no blog, que tem muitas resenhas legais também. Segue a gente no facebook.com/semserifa. E obrigada, editora Aleph, pela cortesia. Tchau! Tchau! Ai, cachorro! Eu vi o cachorro, pensei, não deixa o cachorro morrer!